Oi, 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 aqui é o Johan Liapo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem é Deus. Vamos nesse momento compreender mais uma das dúvidas que muitos de nós cristãos pode acabar passando nessa caminhada de peregrinos nesta terra. E qual que é a nossa maior dúvida neste momento? A nossa pergunta é, poxa, por que sofremos mais do que os ímpios? Por que o crente, depois que aceita Jesus, ele acaba sofrendo mais? O primeiro detalhe que a gente precisa compreender é: será que a gente sofre mais do que eles? Ou agora a gente tem uma percepção totalmente diferente, a gente começa a ver que algumas coisas que aconteciam antes, agora de fato não são boas. Como, por exemplo, uma adversidade, algo assim. No momento em que a gente não é crente, a gente entende só como, putz, deu errado, deu mal. E agora a gente vê como, eu agi de inimigo, é o ataque e tal. Então a gente vai ter que agora compreender um pouco mais sobre isso. Bom, em relação a isso, vamos pegar alguns textos para a gente conseguir entrar mais nesses detalhes e vamos então falar sobre as passagens de João 16 e João 17, para realmente compreendermos cada uma dessas questões. Perfeito? Então, primeira questão é João 16:33, um versículo super conhecido que a gente bem sabe. Eu até vou sempre pegar aqui da palavra para a gente não ter erro de vírgula, de palavras, nada. Em João 16:33 vai falar: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus quer dizer aqui? Ele quer dizer que a paz está nele, então a gente tem que buscar ele para ter essa paz. O outro ponto é, no mundo tem aflições, mas a gente tem que ter ânimo, porque ele venceu, logo nós venceremos. Da mesma forma que ele, aquele que ressuscitou Cristo, também há de nos ressuscitar. Seguindo essa premissa, a gente consegue ficar mais tranquilo sobre esses fatores. Então, vamos cada vez mais entrando. Temos que ter paz em Cristo. Como ter isso? Aí é uma questão de cada vez mais o que é esse canal. O que significa Deus? Quem é Deus? Quem Deus é? Quais são os atributos de Deus para você compreender o que ele é capaz de fazer, o que ele não é, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele pensa, o que ele não pensa. Então a gente tem que seguir toda essa linha de raciocínio. Beleza? E o outro detalhe é, no mundo tereis aflições. Então ele não está dizendo que estaremos totalmente livres de qualquer problema. Agora, um ponto muito bacana é, por mais que não estejamos livres da aflição, do problema, das atribulações, a gente tem uma coisa maravilhosa. Enquanto Deus tiver um propósito em nossas vidas, seremos imortais nessa terra. O povo pode fazer o que for, mas só vai quando Deus permitir. E isto é uma verdade que você precisa compreender. Qualquer outro detalhe é porque Deus permitiu. Deus sabe de todas as coisas. Qualquer coisa depois você pula lá em Êxodo 4, capítulo 4, versículo 11, que ali vai ter um pouco mais sobre essa questão da vontade de Deus. Que ele faz tudo, ele permite tudo, ele que decide quem é o surdo, quem não é, quem é o que fala, quem não é. Ele fez tudo. Tá? Para ele toda honra e toda glória. A gente tem que compreender melhor essa soberania, essa questão de Deus ser o Criador dos céus e da terra. Perfeito? Então, seguindo isso, a gente tem agora a próxima, que é João 17, versículos 9, 3 e 15. Olha o que vai dizer nestes versículos. 17, 9. Capítulo 17, versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O que Jesus quer dizer? Ele ora por a gente. Nós que aceitamos Cristo, Jesus está sendo nosso mediador e intercessor, então nós podemos ficar tranquilos, porque se ele é o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, ele há de nos proteger de todo mal. Então não tem como a gente ser afligidos por nada que não seja permitido por eles. Aí a gente vai para os próximos, é o versículo 13 e o 15. Mas agora vou para ti, ele está falando com o Pai, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. O que ele está dizendo? É aquilo que a gente já leu no 16:33. Para termos a paz em Cristo. Então ele está falando essas coisas que ele está indo para o Pai para deixar o quê? A paz dele em nós. Ele não disse, vou deixar. Ele disse o quê? Deixo. Deixarei. Já deixei. Então é uma questão, um pretérito perfeito. Já aconteceu, já está posto, não tem discussão, não tem debate. Segue nesse ponto, beleza?
Agora vamos para o versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Para pensar. Jesus não quer que a gente saia desse mundo, porque lembra que a gente é imortal enquanto tem um propósito de Deus na nossa vida? Beleza. Mas o que seria livrar do mal? O que Jesus quer dizer com isso? E o que é o mal e o que é o bom? Agora, o que é peço que os livres do mal? Sendo que, poxa, o ímpio sofrer menos do que a gente, e a gente sofrer mais do que o ímpio, é um mal. Então, o que é o mal e o que é o bem para Deus? Repara na pergunta. O que é o mal e o que é o bom para Deus? Aí agora a gente vai avançar para Paulo, inspirado por Deus, o que ele vai nos falar em Romanos. Vamos lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. O 28. 8 e 28. Todo mundo bem conhece também. São passagens muito utilizadas, mas a gente fica assim se perguntando para entender melhor. Olha o que Romanos 8, 28 vai nos falar. Opa! Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não é algumas, não são muitas, são todas. Então, tudo o que está acontecendo é para o bem. Tudo o que está acontecendo é para o bem. Então, por que você está sofrendo? Então, por que a gente sofre mais do que o ímpio? Por quê? Porque esse bem tem uma explicação, que a gente tem que pegar o versículo 29. Olha o que ele vai falar no 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, todas as coisas cooperam juntamente para o bem, porque Deus, a intenção de Deus neste todas as coisas cooperar para o bem, este bem é nos tornarmos a semelhança de Cristo. Semelhança de Jesus. Para quê? Para Jesus ser o primogênito entre muitos irmãos. E aí a gente vai se lembrar de um versículo muito conhecido, usado bastante no evangelismo, que é qual? João 3,16. Eu vou abrir só para não deixar pular nenhuma palavrinha, tá bom? A gente vai abrir aqui em João 3,16, muito rapidamente. Enquanto eu estou abrindo, você já sabe qual que é. Então vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que engraçado! João 3,16 vai falar Filho unigênito, enquanto que Paulo vai falar o quê? Em Romanos 8,29. A imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Enquanto João falou unigênito, Paulo está falando primogênito. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é uma questão muito simples. Deus, ele tem o Filho unigênito, que é Jesus. Jesus foi esse Filho unigênito que veio na Terra e morreu pelos nossos pecados. Beleza? Aí o que aconteceu? Quando ele morreu pelos nossos pecados, foi permitido sermos chamados filhos de Deus. E quando a gente se torna filhos de Deus, não há como ter filho unigênito, que é ser filhos. Então, neste momento, Jesus deixa de ser o único filho de Deus. E nós nos tornamos também filhos de Deus, adotados, que vamos sendo legitimados à medida do tempo. E eu tenho uma pequena percepção de que, às vezes, as tribulações e todas essas coisas são para nos tirarmos da adoção e nos colocar na legitimidade, beleza? Mas isso é apenas uma opinião minha, um entendimento que eu tenho para mim. Agora, veja bem, se Jesus deixou de ser o Filho unigênito para se tornar o primogênito entre muitos, significou que realmente somos permitidos ser filhos de Deus, para a gente poder ser irmãos do primogênito Jesus Cristo.
ok? Então isso é maravilhoso. E aí a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, a fim de que ficam conforme a semelhança do seu Filho, que para se tornar o primogênito entre muitos. Então tudo que Deus faz em você que aceitou a Cristo é para que você se torne uma semelhança do Filho de Deus, Jesus. Então o bem para Deus é aquilo que te torna parecido com o Filho dele, Jesus. E o que é mal é o que afasta você dessa semelhança com Cristo. Então quando Jesus fala, não os livres do mundo, vamos abrir direitinho para não falar besteira, né? João 17:15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quando Jesus fala isso, para não tirar do mundo, mas os livrar do mal, é para que a gente não se afaste de Cristo. Porque Jesus fala, sigam-me. E Deus fala, sejam santos porque eu sou santo. Então toda a intenção de Deus é que você se torne uma semelhança de Deus. Pegou? Pegou? Fácil, fácil. Agora, beleza, Senhor, mas assim, por que sofremos mais do que os ímpios? Você falou, mas não respondeu a minha dúvida. Você falou, mas até agora eu não consigo compreender por que o ímpio sofre menos do que eu. Quem te falou? Quem te disse que o ímpio sofre menos? Quem te disse que você sofre mais? Você tem certeza disso? Uma coisa que eu posso te garantir é que você vai ter uma glória muito maior do que o ímpio. Agora, quem está sofrendo mais e menos? Não tem como eu te dar essa resposta. Até também porque nós estamos aonde? No mundo. E o mundo jaz do maligno. Mas no mundo, o sol nasce para todos. Vai cair o sol sobre a cabeça dos justos e dos injustos. Portanto, o que acontece com você também aconteceria com o ímpio. A única diferença é que por você ter falado, eu creio em Cristo, eu quero seguir Cristo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, caia sobre mim. Neste momento, quando você tem essa fé, Deus vai fazer todas as coisas cooperarem para o bem, de você se tornar uma semelhança de Cristo. E aí você não vai estar passando por mais ou menos aflições do que os ímpios. Isso apenas é um sol nascer para todos. Mas tudo o que acontecer para você, a partir do momento em que você busca a Deus, é para que Deus seja glorificado na tua vida e para que você seja uma semelhança de Deus. Beleza? E se você reparar, será que é mesmo os ímpios sofrem menos ou é porque eles não falam? Ou é porque eles enganam? Afinal, eles buscam na bebida, no cigarro, no trabalho, na prostituição, e eles estão buscando tudo isso só porque é bom? Ou é para desmascarar alguma coisa ruim? Ficar ali na conversa e tudo mais. Será que não é para desmascarar uma fofoca, uma vida ruim, ficar ali para tentar ver a vida do outro, para tentar, então eu não tô tão ruim, ficar fazendo aquela comparação? Será que não é por isso, meu amigo? Presta atenção. Não seja doido. Não seja bobo. Acorda. Beleza? Então, a gente seguindo nesse princípio, a gente vai para a próxima etapa, que é uma questão muito importante. Já que você está nesse canal para saber quem Deus é, eu preciso também te falar qual é o errado de alguns pensamentos e algumas dúvidas. E uma dessas é justamente deste vídeo, que é a própria pergunta. Por que os ímpios sofrem menos? Porque eu que aceitei agora Cristo, eu sofro mais. Por que agora que eu sou cristão, eu sofro mais? Se você tiver essa dúvida, você precisa parar. E você precisa agora se alimentar da palavra de Deus. Por quê? Porque se você continuar tendo isso, você vai estar pensando que você realmente é um cristão e agora você sofre mais, você vai estar dizendo uma coisa horrorosa indiretamente para Deus. Você vai estar falando o quê? É a mesma coisa que você disser: qual a vantagem de seguir Jesus? Qual é o bom de seguir Jesus? E aí você cai em Jó, que tem lá uma hora que fala justamente sobre isso. Lá em Jó, vai falar o quê? Jó, capítulo 21, versículos 14 e 15.
E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Se você estiver pensando, poxa, mas eu sou cristão e agora eu sofro mais do que o ímpio, você está fazendo a mesma coisa do que esse ímpio, que está falando, para que eu preciso de Deus? O que vai valer a minha oração para Deus? Eu lá preciso de Deus? Para que você está seguindo Cristo? Você está seguindo Cristo para alguma coisa? Especificamente aqui nessa terra? Então você está um enganado. Você tem que seguir Cristo pelo que Ele pode te dar, que é o que Ele promete, que é a vida eterna, te livrar da condenação eterna. É por isso, é só por isso. Porque senão você vai cair nisso. Jó 21. Quem é o Todo-Poderoso para que a gente o sirva, nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Você vai estar pensando a mesma coisa. Que proveito tem seguir Cristo? Tem outro proveito maior do que já ser ressuscitado, de ter uma glória eterna, de ter salvo, ao invés de ficar sofrendo? Você tem que olhar para isso. E não para essas aflições. E ficar comparando com um ímpio. Vai ler Hebreus 11, que lá vai falar de todos os heróis da fé. Lá tem gente sofrendo muita coisa. Deus é bom. Só que Deus não é bom da tua maneira. A bondade de Deus é de te colocar na imagem e semelhança de Jesus Cristo, para você ser aprovado e você conseguir ser capaz de seguir os passos de Cristo. Por isso que a gente tem que andar em santidade. Por isso que a gente tem que se aperfeiçoar a cada momento. Deu para entender? E aí você compreendendo um pouco mais. Que, então beleza, eu não posso pensar assim, porque senão eu vou estar dizendo que vantagem, que proveito tem em seguir Cristo. Aí agora a gente entra numa palavra maravilhosa de Paulo, inspirado por Deus. A gente vai lá na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18. Olha o que vai falar, olha o que vai dizer aqui. Lembrando que é a palavra de Deus. Então é Deus te falando, porque a Bíblia é um escrito de Deus para você, para mais ninguém. Olha o que Deus está falando. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia. Eu li o 14 e o 15 porque foi interessante, o Espírito Santo me indicou. Agora, presta atenção, vou reler o 16, depois o 17, depois o 18. Capítulo 4 de 2ª Carta aos Coríntios. Versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou seja, as aflições que nós passamos é para nos tornar a semelhança de Cristo. Lembra que eu falei? Romanos 8, 28 e 29. E agora a gente entende o quê? Que esta leve e momentânea tribulação, ela carrega o quê? Um peso eterno da glória. E além disso, é para que o nosso exterior seja corrompido, ele desfaleça, vamos dizer assim, para que o nosso interior se renove para Deus. Então, na medida em que a gente vai passando por tribulações, a gente vai se aperfeiçoando em Deus e crescendo em graça, em amor, em desfrute ao nosso Deus eterno. Mas a gente tem que entender o que é mal para Deus e o que é bom para Deus. Qual que é a intenção de Deus na nossa vida e qual que não é a intenção de Deus. Quais são os pensamentos errados que eu estou tendo e quais que não são os pensamentos quais que são os pensamentos certos e quais que são os errados. Compreendeu? Bom, muito bom. Muito bom.
Agora vamos pegar alguns versículos complementares só para você refletir sobre isso. Então eu vou passar muito rápido, se eu achar interessante eu comento alguma coisa. Se não, eu vou falar aqui, você pega, dá um like, segue a tua vida e para de se preocupar com o ímpio, mas passe a se preocupar com você e Deus. Por que Deus está passando essa tribulação na tua vida? Qual que é a intenção de Deus nisso? Onde Deus está te sinalizando? Será que Ele está falando assim, olha, você não confia em mim, por isso que eu preciso que você faça isso? Será que Deus está falando, olha, para de olhar para esse Deus e olhe para mim? Será que Deus não está falando assim, você ainda não pegou a tua cruz? O que Deus está querendo falar contigo nessa sua tribulação? Deus já falou comigo em algumas tribulações. E olha, eu aceitaria passar tudo de novo para ser quem eu sou hoje. Porque é uma leve e momentânea tribulação, mas o peso da glória é maravilhoso. Entenda isso e saiba que Cristo, que aquele que ressuscitou Cristo vai nos ressuscitar. Agora vamos pegar algumas passagens. Vamos primeiro em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, logo depois. Colossenses. Cadê? Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha que interessante. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de terra. O que Paulo está falando aqui? Olha para Cristo, não olha para a terra. Se você olhar para a terra, você vai estar olhando para o quê? Para aquele que é da terra. E o que é da terra, fala da terra. João fala isso. João, capítulo 4. O que é da terra, fala da terra. Deixa eu só confirmar se é João 4, que agora eu fiquei na dúvida se é João 4 ou 3, tá? Para não falar besteira. Né? João 3, tá? João, capítulo 3, versículo 31, tá? Vai falar ali. O que é... João Batista fala isso no Evangelho de João. O que é da terra, fala da terra. O que é dos céus, fala dos céus. Então você vai ter que olhar para Deus, para Cristo, lá nos céus, para você entender as coisas de lá. Porque se você olhar para a terra, mundanismo, tá morto, não entra nos céus. Ok? E agora a gente vai para o outro, que é um muito legal. Jeremias. Olha que legal em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Olha o que Deus fala aqui no Jeremias 29, 11 ao 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quais são os pensamentos que Deus tem a nosso respeito? Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus quer a paz pra gente, Ele não quer o mal. E qual é a paz? A paz é que Cristo nos deixou para a gente olhar para Cristo e ver a paz, porque a paz está em Jesus. Se você olha para isso, você entende, Deus não quer o mal. Por isso que Ele quer que você tenha a semelhança de Cristo, para você ter essa paz. E se você buscar Ele de todo o coração, Ele vai se aparecer para ti. Agora você vai ouvir a tua carne ou você vai ouvir o teu espírito? Presta atenção. Acorda. E agora a gente vai em Salmos 143. Salmos 143, versículo 10 e 11. Olha que bonito. Olha a oração. Essa é uma oração que você pode fazer. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom. Guia-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. Qual que é a oração do salmista aqui? Ele está pedindo para Deus ensinar a fazer a vontade dele. Não para você ter a sua vontade concedida, mas para você fazer a vontade de Deus na tua vida. Quem mais que o salmista pede?
reconhece que o Espírito de Deus é bom e pede para esse Espírito guiá-lo. Você está deixando o Espírito te guiar ou você está querendo ser guiado e pedir para Deus abençoar o teu caminho? O teu caminho leva à morte, o caminho de Deus é que leva à vida. Pede para Deus te guiar, não para Deus te abençoar no teu caminho. E olha só, vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome e por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. Só Deus é capaz de tirar você dessa angústia. Mas você tem que reconhecer a soberania de Deus, você tem que reconhecer que é a vontade de Deus, não a tua vontade. Eu falo isso para você porque eu precisei entender isso para eu ficar bem. Não espere passar tanto problema para você acordar nesse sentido. Não espera. Não é bom. Você parece um morto, um moribundo, que não presta para nada. Nem antidepressivo, nem café, nem nada vai te alegrar. Eu passei por isso. Então, por favor, olha para Cristo, olha para Deus. Reconheça a soberania dele, a majestade dele. Olha para a paz que ele é capaz de proporcionar. Olha, por favor. É por amor que eu falo isso para você. É por amor. E agora eu vou precisar do último versículo, que é Salmos 37. Aqui você pode ler inteiro. Mas esse Salmos 37, a partir do versículo 5, ele é o mais importante. Por favor, leva esses salmos com você enquanto você estiver passando por isso e não entendendo. Porque você precisa confiar em Deus. Salmos 37, versos 5 ao 11. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Entrega o teu caminho a Deus, confia nele e ele fará. Beleza? E ela continua, verso 6. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Vai ser glorioso. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Você tem que descansar em Deus e esperar em Deus. Não é descansar e já fazer as coisas. Não é não descansar e ficar esperando. Não, você tem que descansar e esperar. E continua. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Para de olhar para o ímpio. O ímpio já está ferrado na vida. Para de querer o que ele está tendo. Entenda o seguinte. O ímpio vai ter a condenação eterna. E Deus ama e não quer que nenhum morra. Ezequiel 18 vai nos mostrar isso. Deus não se alegra na morte de ninguém. Nem do ímpio Deus se alegra. Então Deus não quer nem que a gente, nem que os ímpios sejam entregues à morte. Só que o ímpio não quer Deus. E Deus não vai colocar ninguém lá no reino dele sem que a pessoa queira. Então, você entendendo isso, Deus tem que agir de alguma forma com o amor dele. Deus é amor não só com você, mas com todos. Então, Deus sendo amor com todos, o que ele vai fazer? Ah, você não quer? Você não quer então ir para o meu reino? Ok, toma a tua herança aqui na terra. E esse ímpio vai ter a herança dele na terra. Porque depois ele vai ter o quê? Choro e ranger de dentes. Você vai ter a herança lá na glória. Você vai sofrer uma vida errada aqui e ruim? Não. Mas você precisa fazer o quê? O que Jesus manda. Se você reconhece Jesus como teu Salvador e o teu Senhor, você precisa obedecer ao que ele fala. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. É um mandamento, é um mandatório de Deus para a tua vida. Beleza? Então, entenda que o ímpio já tá lascado. O ímpio é tipo o filho pródigo. Já pegou a herança dele e pronto, se lascou. Você quer estar lascado que nem o ímpio? Então larga Deus. Agora, se você quer ter a vida eterna, se torne a semelhança de Cristo. Porque esse é o bem que Deus quer na tua vida. E se você buscar Deus, Deus vai consertar as outras coisas. E aí continua no versículo 8, que a gente vai chegar até o versículo 11. Verso 8 do Salmo 37. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Espera no Senhor que a herança vai vir, você vai herdar essa terra.
O outro não, o outro tá lascado, vai herdar o inferno junto com o diabo. Vai sofrer, vai ter todas as coisas. Ele tá achando que o bem bom é essa terra aqui. E você? Você acha essa terra maravilhosa? Se você tá achando, você vai pro inferno também. Agora, se você vê que aqui não é tão legal assim, o que você vai fazer? Você vai se santificar para você esperar a glória eterna de Deus. Quando vai vir só alegria. E você tem que se preparar para isso. Verso 10. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio daqui a pouco está lascado, vai morrer para eternamente. Você que é o manso, você que busca a Deus, vai ter a paz, vai ter a glória. Só que para isso você precisa estar na semelhança de Cristo. Só que para isso você precisa confiar em Deus. Não olhar para o ímpio. Olha para quem de fato segue a tua fé. Porque se você está olhando para o ímpio, você não está crendo em Jesus. Você está olhando para o ímpio, você está falando assim, poxa, a minha vida era melhor naquele jeito. Poxa, será que a minha vida melhorou? Que loucura é essa? Meu conselho, leia a Bíblia inteira. Porque muito provavelmente você ainda não conheceu Deus. Eu amo você. E eu preciso que você acorde para isso. Não viva uma falsidade. Não viva com o que o teu pastor está falando. Não viva com o que o missionário está falando. Não viva o que você está ouvindo das pregações como eu aqui na internet. Vai direto para a Bíblia. Deus escreveu essa palavra. Deus escreveu isso aqui para mim. Deus escreveu isso aqui para você. É uma carta pessoal de Deus para tua vida. E você vai ficar vendo o que o outro tem para falar para ti sobre o que ele escreveu para você? Acorda. Tem um versículo muito interessante que é: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você está dormindo. Acorda e levanta. E só tem um jeito de despertar. É pela palavra. Leia a palavra. Se você já leu ela inteira e ainda está tendo isso, aí eu recomendo um aconselhamento, um acompanhamento do teu pastor. Agora, poucos que leram a Bíblia inteira estão passando pelo que você está passando. Então eu posso te falar isso. Você ainda não leu ela inteira para conhecer o Deus Todo-Poderoso. Se submeta e leia a palavra dele, porque ele está falando contigo. Ele quer que você escute ele. Não se compare a quem vai morrer eternamente. É que nem você querer acompanhar uma pessoa. Eu quero ser rico. Vamos falar de coisa mundana, né? É que nem você que fala, eu quero ser rico. E aí você começar a imitar e olhar para um pobre. Olhar para um cara lascado, que só vive endividado. Quer ser rico? Vai olhar para um milionário. Vai olhar para um cara podre de rico. Um cara cheio de empresa. Qual que você vai ter um sucesso mais garantido? Aí você quer olhar para o ímpio porque ele está sofrendo menos? Sendo que você está então vendo o ímpio que está sofrendo menos, mas vai ter a morte eterna? Ou você não crê na morte eterna? Bom, a gente fica por aqui. Que Deus abençoe você. E pode ficar à vontade, mandar uma mensagem aqui, colocar no teu comentário o que você achou, o que você discordou de mim. Eu tô aqui aberto a tudo. E se precisar de mais respostas, mais coisas, dúvidas sobre outros assuntos, coloca, porque eu tô louco para te responder e te ajudar. Não desista. Vá pra palavra. Deus tá falando contigo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém?